A paz de Cristo, amados. Daqui é o vosso bem-amado Pastor Francisco Seque, através da emissão A Verdade. Estamos a continuar a falar do nosso grande tema sobre a movimentação do Sol. Tema este que nós podemos partilhar numa conferência e estamos, portanto, gravá-lo em vídeos para, desta feita, darmos também oportunidade aos outros irmãos a poderem, então, exaurir daquilo que nós podemos exaurir quando da conferência. Portanto, amados, muitas coisas nós já falamos até aqui e já tocamos em vários pontos, em várias partes e demonstramos como a movimentação do Sol se desenrola, e estamos a falar do Sol em várias dimensões. Falamos acerca da paragem do Sol, acerca do pôr do Sol, falamos do nascer do Sol. Tudo aquilo está diretamente ligado ao nosso tema. Fomos falar da graça, falamos um pouquinho da lei e tudo quanto falamos um pouquinho sobre o resgate e tudo quanto estamos falando, estamos sempre colocando debaixo do grande tema que é, portanto, a movimentação do Sol. Não fiques preocupado, porque muitas das coisas que nós falamos assim, algumas coisas que nós prometemos enquanto nós fomos fazendo a defesa do Evangelho, nós estaremos falando com mais detalhes, estaremos falando de outros temas, estaremos falando sobre Apocalipse 12, Apocalipse 10, Daniel 9, né, sobre as 70 semanas. As 70 semanas de Daniel, a função do sacerdote, o tabernáculo, temas esses que nós estaremos falando, com os 7 selos e outras coisas mais, as bestas, né? Apocalipse capítulo 13, as 2 testemunhas, Malaquias capítulo 4, nós estaremos falando sobre Jonas capítulo 4 e tudo mais. E enquanto eu vou falando, eu vou me lembrando de temas ou temáticas de extrema importância que nós devemos verdadeiramente aportar para o povo de Deus. No entanto, amados, hoje nós estaremos falando acerca de uma porção, de um pequeno elemento dentro do grande tema que é a movimentação do Sol, e eu quero levar os amados a lermos no livro de Êxodo capítulo 22, versículo 2 e o versículo 3. Êxodo. Jesus. Êxodo 22, versículo 2 e o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Mas se o sol houver saído sobre o ladrão, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total e, se não tiver com que pagar, será vendido pelo seu furto. Amados, compreenda que a lei, Jesus Cristo vai dizer que eu não vim para quebrar, mas vim para cumprir. Dali nós entendemos de forma clara que certas coisas, ou as coisas que Jesus Cristo veio fazer, era para explicar a lei. Porque cumprir, nesse caso você não pode entender isso em português, irmão. Cumprir é explicar. Quer dizer que Jesus veio para explicar a lei. Ele veio para cumprir, quer dizer, para explicar. Dali, amados, nós entendemos que existe alguma coisa escondida, alguma coisa misteriosa nesta lei que Deus deu. Ele vai dizer que se alguém apanhar um gatuno durante a noite e lhe matar, ele não será culpado do sangue do gatuno, porque foi durante a noite que ele o matou. Mas se ele apanhar, agarrar o gatuno, né, tomar o gatuno, apanhar ele roubando, mas o sol sair, uma vez que o sol sai, esta pessoa já não pode matar, porque o sol saiu.
Dali, entendemos que o sol está a sair como advogado do gatuno. O sol, amado, está a vir como advogado, o sol está a vir como paracletos. O sol está a vir como advogado, o sol está a vir como defensor. Porque uma vez que o gatuno é apanhado a roubar, a morte está sobre ele. Mas uma vez que o sol sai, é o sol que está a vir dizer que ele já não pode ser morto. É o sol que está a vir como advogado do gatuno. É o sol que está a vir como defensor do gatuno. É o sol que está a vir defender, está a dizer, ele já não pode morrer através da presença do sol. Queridos e amados, nós estamos pregando a palavra de Deus, mostrando aos amados como verdadeiramente o sol fala da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E entendemos, amado, que a morte perdurou sobre a humanidade, porque livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram, ficaram separados da glória de Deus. Ainda no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas do dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado, compreenda ainda algo, porque esse homem que é apanhado a roubar, diretamente a morte, o poder da morte está sobre ele. E nós dissemos, amados, que nós roubamos a Deus a partir do momento que nós pecamos contra Deus. E quando Adão comeu do fruto proibido, ele estava roubando a Deus. Quer dizer que ele entrou em dívida para com Deus. Por isso a morte se manifestou. A morte se manifestou desde Adão. Queridos e amados irmãos, a morte manifestou-se desde Adão. E nós falamos que quando Adão cometeu tal pecado, quando Adão cometeu tal roubo, todos nós roubamos, todos nós pecamos dentro de Adão. Porque Adão foi criado pelo pó da terra. Deus, queridos e amados, a Bíblia diz que havia um orvalho que caía, e esse orvalho que caía sobre a terra fez então com que Deus fizesse uma lama, e com aquela lama Deus reuniu pó. Preste atenção, Deus reuniu o pó e ele, portanto, fez um boneco que portanto ele chamou de homem. Soprou para dentro deste boneco. A Bíblia diz que, portanto, o homem foi feito alma vivente. Mas entenda que Adão, ele é feito por pó reunido. Quer dizer que Adão é pó reunido. E vamos entender que quando Deus vai aparecer a Abraão, Deus vai dizer a Abraão que eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus e como o pó da terra. As estrelas dos céus falam sobre um povo e o pó da terra também fala sobre um povo. Dali entendemos que as estrelas dos céus falam sobre um povo, o povo espiritual, e o pó da terra fala sobre um povo, o povo físico, o povo natural. Porque Abraão teve duas descendências, uma descendência espiritual, que é a igreja, e uma descendência física, que é Israel, o povo físico mesmo. Amados, compreenda ainda que quando Deus vai dizer que vou multiplicar o pó da terra, vou multiplicar a tua semente como pó da terra, ele está tomando o pó da terra em referência a um povo. Dali nós concluímos que quando se fala de pó da terra, fala-se de pessoas. E Adão, ele é formado pelo pó da terra. Quer dizer que dentro de Adão existia povos. Dentro de Adão existiam pessoas. Quer dizer que quando Adão peca com todos esses povos, porque ele é constituição de povos. Porque ele é pó da terra reunido. E dali, amados, por isso Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Onde é que todos pecaram? Pecamos dentro de Adão. Quer dizer que todos nós estivemos dentro de Adão. E quando Adão pecou contra Deus, todos nós pecamos. E destituídos ficamos da glória de Deus. E a morte manifestou-se desde ali. Desde Adão a morte manifestou-se. A morte estava sobre nós desde Adão,
Porque, queridos e amados irmãos, a morte estava manifesta porque nós fomos apanhados a roubar. Mas a morte está vindo ser retirada do seu lugar. A morte está vindo ser, queridos e amados irmãos, aniquilado a partir do nascimento do sol. E nós estamos sempre a falar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro sol. É Ele que verdadeiramente o seu nascimento vem para retirar o poder da morte que estava sobre nós. Por isso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer que Ele vem e mata a morte através da sua morte. Porque é Ele que vem como advogado, é Ele que vem como consolador, é Ele que vem como paracletos, é Ele que vem como defensor para nos defender da morte que estava estabelecida, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque Ele veio através da sua morte e matou a morte. E nos concedeu, portanto, a oportunidade da vida. Queridos e amados irmãos, compreendemos ainda que o nascimento do sol é que está a vir para defender o homem. E dissemos que o Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro sol, cujo nascimento vem para retirar o poder da morte que se encontrava sobre a humanidade. E vamos ligar, queridos e amados irmãos, isto a uma outra passagem no livro de Números, capítulo 21. Números 21. A partir do versículo 7 diz assim: Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado por quando temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal de bronze e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Queridos e amados, o povo de Israel, por uma desobediência manifesta, Deus enviou então as serpentes que vinham e mordiam, e uma vez que eles mordiam, manifestavam a morte no meio do povo. E o povo veio até Moisés, pediu a Moisés para que Moisés fizesse alguma coisa, e Moisés, portanto, foi até Deus, orou a Deus, orou pelo povo a Deus, e Deus ouviu a intercessão de Moisés e veio e disse para que Moisés pudesse fazer uma serpente de bronze e colocasse num lugar elevado, de forma que alguém que fosse mordido e a morte estava sobre ele, uma vez que ele olhasse para a serpente colocada na haste, a serpente de bronze, então a morte não teria mais poder sobre ele, a vida agora tomaria lugar. Queridos e amados, compreenda que a morte está estabelecida através da desobediência. Uma vez que o povo desobedeceu a Deus, então Deus envia essas serpentes que vêm para manifestar a morte. Deus envia essas serpentes que vêm para comunicar a morte. Deus envia essas serpentes que vêm para trazer a morte. Mas a vinda, queridos e amados irmãos, da serpente que é colocada, o advento da serpente que é colocada sobre a haste, é que está a vir para multiplicar o tempo de vida onde existia limite de vida. Porque Deus vai dizer, vai acontecer que quando alguém for mordido, a morte estiver estabelecida, a partir do momento que ele olhar para a serpente que está elevada na haste, ele alcançará a vida. Quer dizer que a serpente colocada na haste está a parecer, queridos e amados irmãos, como advogado, como defensor, que sabe para retirar o poder da morte sobre alguém. É isso que nós estamos ligando com o nascimento do sol. E Jesus Cristo vai dizer no livro de João capítulo 3. Oh, Jesus. João capítulo 3. João 3.
Vou começar a ler a partir do versículo 12. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Presta atenção. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Por isso é isso que nós dissemos, amados. Os Elias, os Abraãos, os Moisés, os Davi, todos esses. Nem todos esses não foram nos céus. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu. Quem é aquele que desceu? É Jesus. Jesus Cristo. É Ele quem desceu. E ele vai falar, o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer, ele está na terra, mas no mesmo momento está nos céus. Quando falamos Jesus Cristo é Deus. Como é que ele é Deus? Quando ele estava aqui na terra, qual era aquela voz que falou? Irmão, você anda a esquecer que Deus é omnipresente. Isso até é teologicamente básico. Até uma criança do ABC da Bíblia falam isso. Deus é omnipresente, omnipotente, omnisciente. Queridos e amados irmãos, dali nós concluímos que Jesus Cristo é Deus. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha aqui o nascimento do sol. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A morte estava manifesta, mas uma vez que o Filho vem, que o nascimento do sol se manifesta, então a morte é dissipada. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. A saída do sol não vem para condenar, ele vem para salvar. Por isso é que nós dissemos, amado, deixa de pregar pregações de condenação para o povo de Deus. Lhes fala sobre a graça, lhes fala, queridos e amados irmãos, da oportunidade que Deus abre, mas não também devemos nos esquecer, porque a graça não é oportunidade para pecar, não. Porque a graça, queridos e amados irmãos, um cristão verdadeiro na graça, ele não acha que a graça é oportunidade para pecar, porque na graça nós vivemos a explicação da lei. O que é a graça? A graça é a explicação da lei, irmão. Na graça nós temos a oportunidade de entendermos os mistérios. Não quer dizer que a graça é você viver uma vida de gigolô, de prostituta, e viver uma vida que você queira. Não, estamos na graça. Irmão, graça não é você fazer as coisas do jeito que você entende. Graça é vivermos segundo a vontade de Deus, porque na graça não devemos nos esquecer que mesmo até a graça está edificada sobre a lei. Porque uma graça sem lei é uma graça vã. Uma graça sem lei é como uma graça construída sobre areia. Mas para que a graça seja bem gerida, ela deve estar edificada sobre a lei. Não matarás, não cobiçarás, não, tudo isso ainda está vivo na graça. Mas nós pregamos ao povo de Deus que saia, pregamos às pessoas que saiam dessa vida e venham para a vida no Senhor. Portanto, nós vamos ali condenar, mas vai para o inferno. Não, nós não estamos aqui para mandar pessoas para o inferno. Nós estamos aqui, queridos e amados irmãos, para tirá-los da vida em questão, porque a vida que eles estão vivendo já é manifestação do inferno. Quer dizer, já estão no inferno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, nós estamos aqui para resgatá-los da morte para a vida. Ok. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Dali, queridos, entendemos que Jesus vai dizer que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, é da mesma forma que o Filho do Homem será levantado.
Isso quer dizer que a elevação de Jesus na cruz verdadeiramente representa, queridos e amados irmãos, a elevação da serpente no deserto. Ali no deserto foi apresentado em forma de imagem, mas aqui na cruz foi apresentado a realidade. Quer dizer, ali era uma sombra, aqui nós vemos o corpo, porque Colossenses 2,17 vai dizer que tudo aquilo era sombra, mas o corpo é Cristo. Dali nós entendemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele é a verdadeira serpente, e a serpente tinha que ser de bronze, porque porque o bronze melhor fala do sofrimento, o bronze fala também do julgamento. Quer dizer que Jesus Cristo, enquanto esteve morrendo, ele estava sendo julgado por Deus, ele estava acarretando sobre si o nosso sofrimento, e desta feita acarretou sobre si a nossa morte, para que nós pudéssemos alcançar a vida. E Jesus Cristo manifesta o sofrimento na cruz. Por isso é que a cruz também nós pregamos como altar de holocausto, altar de sacrifício. Porque, queridos e amados, compreenda que era o altar de sacrifício no átrio, no tabernáculo, que era feito de um material que resistia ao fogo, que é o bronze. E o bronze fala do sacrifício, o bronze fala do juízo. Portanto, quando Jesus Cristo está na cruz, ele verdadeiramente representa a serpente de bronze, que foi colocada ali para sofrer, para que através do seu sofrimento nós pudéssemos, portanto, alcançar a vida. Queridos e amados, compreenda que o Senhor, uma vez que ele fez aquilo, era verdadeiramente para retirar o poder da morte sobre nós e manifestar a vida. Portanto, amado, a morte estava estabelecida, a morte havia tomado lugar, mas através do nosso Senhor Jesus, que é a verdadeira serpente de bronze colocada na haste, e que é o verdadeiro sol que vem para nos defender, vem então para retirar o poder da morte sobre nós e manifestar, portanto, a vida. Queridos e amados, eu quero acrescentar mais uma passagem que será a última passagem por hoje. Livro de Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. Vamos começar a ler a partir do versículo 10. Números 35. Oh, glória! Números 35, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Dá tempo, aumento. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam a mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Querido e amado, compreenda que Deus está dizendo ao povo que eles deveriam então construir, haveriam de deixar algumas cidades de refúgio, que seriam cidades onde alguém que tenha matado uma outra pessoa por engano, não por querer. Imagine, por exemplo, que eu e o amado estamos na lavra, fazendo trabalho de agricultura, e portanto eu capinando, então o ferro da minha enxada sai e toca-te em algum lugar, e através desse feito a morte, você morre. Eu não te matei por querer, Deus então deu oportunidade para essas pessoas que não mataram por querer, para que eles pudessem fugir a uma cidade chamada então de cidade de refúgio, e eles chegariam ali, entrariam, e eles não teriam então a morte manifesta sobre eles. E desta feita, queridos e amados irmãos, a vida então poderia ainda manifestar-se sobre essas pessoas.
Queridos e amados, eu quero que você possa realmente compreender algo, porque a Bíblia nos vem mostrar aqui que a morte verdadeiramente está manifesta sobre essa pessoa que matou alguém sem querer. A morte está manifesta, mas para que ele não morra, ele deve ir fugir e ele deve entrar dentro da cidade de refúgio, porque Deus havia dado uma lei, a lei do vingador do sangue. O vingador do sangue seria um parente próximo, que o parente próximo da vítima, nesse caso a pessoa que morreu, que ele tinha a autoridade, ele tinha a legalidade de correr, de procurar a pessoa que matou o seu ente querido. Então ele tinha a legalidade de procurar e matar. Era legal que ele matasse, vingando desta feita então o sangue do seu ente querido. Mas Deus vai dar oportunidade, porque essa pessoa matou sem querer. Então Deus vai dar oportunidade para que essa pessoa fuja até a cidade de refúgio, e enquanto ele ainda não estiver dentro da cidade do refúgio, a morte está sobre ele. Mas uma vez que ele entra dentro da cidade de refúgio, ele então, queridos e amados irmãos, alcança o favor de Deus. Porque se ele for encontrado fora da cidade de refúgio, então, queridos e amados irmãos, o vingador de sangue pode lhe matar. Mas se ele entrar dentro da cidade de refúgio, a morte já não tem poder sobre ele. E nós pregamos a cidade de refúgio como nosso Senhor Jesus Cristo, onde todos nós devemos fugir para que a morte não possa ter poder sobre nós. Devemos entrar dentro de Jesus. É Jesus a verdadeira cidade de refúgio, onde nós devemos entrar para que, queridos e amados irmãos, aleluia, a morte não tenha poder sobre nós. Numa outra instância, nós podemos falar que verdadeiramente foi Satanás que serviu que trilhou, que nos fez trilhar o caminho do pecado, o caminho da morte. E dali, queridos e amados irmãos, entendemos que até certo ponto não pecamos por nós mesmos. Quer dizer, cometemos um pecado acima, queridos e amados irmãos, de um caminho trilhado por outro. Mas entendemos dali, amado, que Jesus Cristo, que é a verdadeira cidade de refúgio, aleluia, através dele é que nós temos acesso para nós alcançarmos a vida, uma vez que a morte se encontra sobre nós. O vingador do sangue, que é a lei, porque a lei de Deus dizia que no dia que comerdes, certamente morrerás. O vingador do sangue, que é a lei que Deus havia proclamado, procurava-nos para matar, para nos matar. Mas uma vez que nós entramos dentro de Jesus, portanto, queridos e amados irmãos, a morte bate sobre a cidade de refúgio e nós dentro da cidade não morremos. Entenda, eu vou demonstrar isso a partir do livro de Gênesis capítulo 6, quando se fala acerca da história de Noé. Você vai entender que quando o dilúvio começa a cair, Noé não é alcançado pela morte que o dilúvio veio para manifestar, pela morte que o dilúvio aportava, porque Noé estava dentro da arca, e essa arca representa a cidade de refúgio, essa arca representa o nosso Senhor Jesus Cristo, que a morte bateu sobre ele, e nós que estamos dentro dele, portanto nós fomos poupados. Entenda, queridos e amados irmãos, que uma vez que entramos dentro de Jesus, a morte que estava destinada sobre nós, queridos e amados irmãos, já não tem poder sobre nós, pelo fato de termos entrado dentro de Jesus. E daqui eu quero exortar a todos os irmãos, a todos os amados que me ouvem nesse exato momento. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não entregou a sua vida a Deus, aproveite entregar a sua vida a Deus, porque naquele dia o que salvou foi a arca. Era o único lugar que manifestava a salvação. Por isso é que nós dizemos: não existe salvação nesse e naquele. Irmão, salvação é só em Jesus. Não quero aqui citar nomes, porque eu nem ouso citar outros nomes próximo do nome do verdadeiro Deus. Não ouso, vou citar o nome de quem? Quem é que eu vou citar o nome dele para vir e meter próximo do nome do nosso Senhor Jesus? Para vir sujar o nome do nosso Senhor, para ele, estamos ali comparar, irmão, nem devo.
Dali nós dissemos que o único lugar que concedia a salvação era a arca. É isso que nós dizemos. Hoje, o único lugar, o único meio, o único nome que nos concede a salvação é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo Ele mesmo. Por isso Pedro vai dizer: para quem mais nós iremos, se é em ti onde existe a palavra da vida? É dentro de Jesus onde existe a palavra da vida. Num outro lugar não existe vida. Somente dentro de Jesus é onde nós alcançamos a vida. Por isso dissemos, irmãos, entrega a sua vida a Deus. Aleluia, entra dentro de Jesus. Por isso 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é isso? É primeiro ou segundo? Ou a partir do 2 Coríntios? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, é nova pessoa, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando alguém entra em Cristo, a circuncisão se manifesta, porque no processo da circuncisão era cortada o prepúcio que é a pele antiga, era retirada para que o órgão de baixo, o órgão novo pudesse aparecer. O órgão de baixo, o órgão novo, é que fala da nova vida. O prepúcio fala da vida antiga. O prepúcio deve ser retirado. Eis que se alguém está em Cristo, é um novo órgão, porque o prepúcio, que é a vida antiga, é retirado. Eis que tudo se fez novo. Por isso é que nós pregamos o novo nascimento na circuncisão, irmão. Por isso, entenda, amado, que você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você pode ter carros, você pode ter dinheiro, tudo quanto você pode ter, não importa, mas isso não te concede a salvação. Porque no tempo de Noé, eu penso que as pessoas que estavam ali, que tinham haveres, que tinham riquezas, talvez procuraram se esconder em algum lugar, se esconder numa mansão, se esconder não sei aonde, se esconder não sei o que, nem o dinheiro, nem as casas, nem os carros, nada lhes concedeu a salvação, porque a salvação estava manifesta somente dentro da arca. E Noé havia pregado o povo, isso 1 Pedro nos confirma, que ele pregou o povo num período de 120 anos, e Gênesis vai dizer, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Algumas pessoas vêm pregar essa passagem e dizem que não, Deus só deu 120 anos, o homem só deve... E há pessoas que vivem mais do que 120 anos. 120 anos... Queridos e amados irmãos, é o tempo da graça que o Senhor deu para que a palavra pudesse ser pregada. Quer dizer que no final dos 120 anos, Deus então traz o dilúvio sobre a terra. 120 anos fala acerca de uma dispensação que quando os 120 chega no seu ocaso, quando chega no seu teto, então Deus agora manifesta uma outra dispensação. Você vai entender que o 120, você vai somar 120, vai somar cada algarismo. 1 mais 2 mais 0 vai dar 3. O número 3 nos fala do fim da marcha. Quer dizer que 120 anos, Deus manifesta a graça, mas depois de 120 anos ele então termina aquele processo, aquele assunto, aquela dispensação, e começa com a dispensação do julgamento. Nesse exato momento nós estamos dentro dos 120. Nós estamos dentro dos 120 anos. Estamos no tempo da graça. Por isso você vai entender, queridos e amados irmãos, que o 120 verdadeiramente fala o fim de uma dispensação e o começo de uma outra dispensação. Você vai entender que Moisés viveu 120 anos. Moisés viveu 120 anos e depois de 120 anos Deus termina com uma dispensação, que é a dispensação de Moisés, a dispensação da lei, e depois dos 120 ele começa uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, que é a dispensação de Josué. Portanto, nós vemos que a dispensação de Josué está se manifestando no final
dos 120. E você vai entender ainda que Saul reinou sobre Israel durante 40 anos, Davi também 40, Salomão também 40. E os 40 fazem 120, que é a idade de Moisés. Portanto, você vai entender que nessa primeira dispensação, dos primeiros 120, nós temos um reino unido. Mas depois dos 120, quer dizer, depois dos 120, nós temos agora o reino desunido. Temos o reino do norte e o reino do sul. Quer dizer, numa dispensação dos 120 temos o Reino Unido, noutra dispensação, então, os 120 fala do fim de uma dispensação. Por isso, dali nós falamos que quando o Senhor verdadeiramente vai falar acerca dos 120, não é 120 de anos, que os homens vão viver 120 anos, não é isso. Deus estava dando uma dispensação de um tempo determinado em que Ele manifestaria a sua graça, a palavra poderia ser pregada. Quer dizer que Noé tinha que pregar a palavra durante esses 120 anos. Mas quando Noé terminou de pregar, os 120 anos terminaram, chegaram no seu teto, então Deus disse: agora eu vou manifestar o juízo. E Deus fez então cair o dilúvio e matou todos aqueles que não estavam dentro da arca. E eu quero dizer-te, irmão, entra para dentro da arca, entra na cidade de refúgio, deixa que Jesus venha como um sol para vir defender você, deixa que Jesus, querido e amado irmão, seja a serpente de bronze onde você deve olhar para que você possa, portanto, alcançar a salvação. Estamos tentando pregar da forma mais evangélica possível para te fazer entender que você precisa de Jesus, que você precisa entrar para dentro da arca, que você precisa ter contato, ter intimidade com o Senhor, porque a morte reina sobre todos aqueles que ainda não estão dentro de Jesus. Quer dizer que quando você vê um fulano de tal que ainda não está em Jesus, não é vivo, irmão, é morto. Porque a Bíblia diz que se você não tem um filho, não tens a vida. Quer dizer, você pode olhar, não tem muito dia, é morto, irmão, é morto. Porque a vida só está em Jesus. Quer dizer que quando nós temos Jesus, é que a vida se manifesta. É que a vida se manifesta. Por isso, quando a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louva o Senhor, tudo que tem fôlego é quê? Fôlego é a vida. Agora você não pode, irmão, fôlego, não podes entender o fôlego em português. Isso é que está a matar as pessoas. Tudo que tem fôlego, fôlego é a vida. Somos nós que temos a vida, que é o verdadeiro, que temos a vida, o fôlego, que é a vida, que é o Senhor Jesus dentro de nós, que louvamos ao Senhor. E se você também quer louvar ao Senhor, receba o fôlego. Por isso Jesus Cristo, Ele mesmo antes da sua partida, Ele vai soprar sobre os discípulos, vai dizer: recebeis a vida. Por quê? Porque Deus primeiro fez o corpo no livro de Gênesis. Deus primeiro fez o corpo do homem. E você sabe que Deus começou a construir o corpo do homem a partir dos ossos. Primeiro Deus fez os ossos porque os ossos são o fundamento. Depois Ele colocou os nervos, depois a carne. Depois é que Ele soprou. Porque livro de Ezequiel capítulo 37 vai nos provar que Deus começou a partir dos ossos. Jesus. Ezequiel 37. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Primeiro os ossos. Aqui estão a nos dar testemunho de como é que Deus fez o corpo do homem. E olhei, e eis que vieram nervos. Depois dos ossos, Deus então fez vir os nervos. E cresceu a carne. Depois a carne. E estendeu-se a pele. Depois Deus cobriu sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. O homem ainda era simplesmente um boneco. Depois é que Deus vai soprar para dentro do homem a vida. Por isso a Bíblia vai dizer que o homem foi feito alma vivente. Entenda que quando Deus está falando as coisas ali no Gênesis, porque quando você está a ler Gênesis, é tudo uma profecia, irmão. É tudo
nenhuma provisão, é tudo uma sombra. E Deus ali está realmente nos dizer, quando Ele vai soprar, o homem foi feito alma vivente. Jesus Cristo também fez da mesma forma. Quando Ele veio, Ele fez um trabalho. Amado, Ele fez um trabalho, Ele construiu o corpo que é a igreja, mas até ali a igreja ainda não tinha vida. Era necessário que Ele soprasse sobre o corpo para que o corpo pudesse ter a vida e para que o corpo pudesse andar. E nós falamos, queridos e amados irmãos, que quando o Senhor sopra o Espírito Santo, nós, portanto, alcançamos a vida. Queira tu também fazer parte deste corpo que vive, deste corpo que tem fôlego, deste corpo que tem a vida, uma vez que você entra dentro de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a arca, Ele é o sol que vem para defender. Seja você também alguém defendido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui terminamos com esta gravação. Deus abençoe você, Deus abençoe sempre a Igreja Cristã Visão Maranata, Deus abençoe o MCA, abençoe o Despertar Feminino, abençoe a cadeia de missões Cristo Vive Missões e abençoe a emissão A Verdade e abençoe, portanto, a minha família, né? Minha família, a Mana Márcia, os meus filhos, a Eli, o Adriano e a Esther. Então, que Deus abençoe-vos a todos e estaremos de volta na próxima gravação para, portanto, nós colocarmos talvez um ponto e vírgula em toda a mensagem ligada à movimentação do sol. Que Deus abençoe continuamente o meu pastor Teddy Sandaquaia, e que Deus seja louvado e abençoe também a nossa nação Angola. Amém.